Fluminense está eliminado do Mundial de Clubes e eu vou trazer a repercussão da mídia esportiva depois dessa derrota, esse apavoro que o Fluminense tomou, na verdade, do Chelsea. O Fluminense foi muito mal nessa partida e está eliminado. Perdeu de 2-0 com a lei do ex. João Pedro marcou 2 vezes e o Chelsea está na final do Mundial de Clubes. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando sobre essa derrota do Fluminense. E é claro, antes de tudo, eu te peço, se inscreve no canal, que eu sou o Fabrício do Fabrício na área. Eu trago informações dos principais times brasileiros aqui, como essa informação do Fluminense, que representava o Brasil no Mundial e agora está fora. Então se inscreve para você não perder nada, crédito do vídeo, a ESPN Brasil. Falar desse Fluminense, né? Que chega à semifinal, perde para o Chelsea 2-0. Tô aqui com o Calçade, com o Jean e com o Birner, para a gente analisar o que aconteceu hoje, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Eu vou ser rápido no começo. Boa tarde Por a você, favor. ao Calçade, aos fãs do esporte. Eu acho que o jogo foi completamente normal. Não posso exigir do Fluminense uma vitória contra o Chelsea, olhando a diferença dos elencos, a qualidade individual dos jogadores. As coisas que o Renato fez hoje, a gente já sabia que não teriam impacto como soluções, como foi, por exemplo, contra a Inter de Milão, do encaixe de jogo, mas era possível vencer, mas improvável. Como o Fluminense vinha conseguindo resultados improváveis, ninguém duvidava do Fluminense contra o Chelsea. O Chelsea, com a volta do Caicedo e com o João Pedro, fez a sua melhor atuação até agora, para mim, no Mundial de Clube, e venceu por méritos com bastante tranquilidade. E aí, dá-lhe lei do ex, né? João Pedro metendo 2 gols contra o Fluminense no carrasco do Flu, né? Ele que nem comemorou os gols aí. Em claro, respeito, gratidão e tal. O Fluminense, cada um entende como respeita, né, o clube de origem de uma forma. Geode, e aí, hein? Assim como pesaram em algum momento os desfalques lá para o Palmeiras contra o Chelsea, pesaram os desfalques hoje também? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que sim, pesaram, mas o que não significa dizer que se não tivesse esses 2 desfalques, o Fluminense teria vencido. Eu acho que a gente sempre sai desses jogos, né, com aquela... Ou a gente sempre sai dos jogos de futebol com aquele olhar, sobretudo quando a gente fala de um time brasileiro contra um time estrangeiro, o olhar do derrotado, dizendo, o que o Fluminense errou, o que o Fluminense poderia ter feito, deixou de fazer, onde... Não tem muito isso. É isso. O jogo foi dentro da normalidade. A diferença, gostem as pessoas ou não, é uma diferença muito grande. Para você conseguir vencer uma partida como essa contra um time como esse, você precisa que as coisas deem certo e hoje as coisas não deram certo. A começar pelo fato do Dilap ter tomado cartão amarelo contra o Palmeiras. Porque talvez se o Dilap tivesse em campo e não o João Pedro, as coisas tivessem sido diferentes. A gente está falando do autor dos 2 gols. Tem razão. Então, assim, também é preciso entender que no futebol, assim, as coisas elas não são, né? Se você tivesse feito isso, você teria vencido. Se você não tivesse feito isso, você teria conseguido um outro resultado. Não, não é assim. Acho que o Fluminense fez o que podia e o que devia fazer contra a Inter, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Al Hilal, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Chelsea e não passou. E é normal. E isso poderia ter se invertido. Por sorte do Fluminense não se inverteu, né? Por sorte do Fluminense as coisas não aconteceram de maneira diferente também contra a Inter, contra o Al Hilal. O Fluminense faz uma grande campanha, não tem discussão. E óbvio que agora vamos começar uma série de discussões. E aí, tudo bem, é brincadeira de torcedor, entre torcedores, para tentar de alguma maneira talvez diminuir o feito do Fluminense, mas foi um grande feito, né? Ele passou por adversários difíceis, ele jogou como tinha que jogar, jogou hoje como tinha que jogar e perdeu para um time que é indiscutivelmente mais forte, ainda que não seja da elite europeia. É isso. Calçade, tudo bem, Calçade? Olá, boa tarde. Acho que o Flu foi até onde podia. Não ficou devendo nada. O Flu foi o time que acho que melhor entendeu o torneio. As melhores decisões também, quando se fala de um treinador, para mim, foram as do Renato. Ele foi no simples, dentro do que ele podia fazer. Ele não dava para inventar. Quando ele encontrou esse formato, com 3 zagueiros, um meio de campo muito forte, Arias e Cano na frente, que é um time que recupera a bola e age, o Fluminense superou muita coisa que a gente imaginava. O Fluminense passou pela Inter, o Fluminense encarou bem o Borussia Dortmund, e agora pegou um limite, né? Chega uma hora que o paredão se impõe, e acabou acontecendo hoje contra o Chelsea. É um time muito superior, individualmente. Se ele coletivamente ainda tem muito a desenvolver, o Maresca, para a próxima Premier League, começa ali na segunda metade do mês de agosto, logo ali, e a gente acho que vai transmitir um campeonato, talvez um dos mais legais de todos os tempos, porque você tem o Liverpool gigante, você tem o Manchester City em reforma, o United em reforma, o Chelsea também, com jogadores brasileiros. A gente vai ver tudo isso aqui. Mas era o limite do Fluminense, era o limite, cara. Uma bola que sobra para o João Pedro, caixa. Tanto que o Maresca, né, o treinador, é super legal a reação dele, faz assim... Tipo, uau, né? Que gol esse cara marcou. As 2 finalizações maravilhosas. Então, assim, cara, o Fluminense, gozar o Fluminense, eu acho que precisa ter muita coragem, porque ninguém chegou tão longe. É verdade. Ninguém foi tão longe quanto o Flu. O Flu é semifinalista de um torneio que ele não foi estruturado para isso. O Fluminense estava para cair, ser rebaixado no Brasileirão. O Fluminense teve que, assim,
cortar uma relação com o Fernando Diniz, que foi a relação que trouxe o título da Libertadores e o colocou no Mundial. Depois ele trouxe o Mano para salvar do rebaixamento e agora o Renato Gaúcho para encontrar uma outra situação. A trajetória do Fluminense em 2025, ele falava, nossa, o Flu vai ser... Cara, não vai ser nada legal nesse Mundial, encontrar as grandes potências. Foi o melhor. Então, o Fluminense fez tudo o que podia fazer. Não vejo críticas ao Fluminense. Se alguém dissesse aqui no Brasil, olha, dos brasileiros, o Fluminense vai ser o time que vai encantar Só no o Mundial. tricolor, Ser o melhor dos brasileiros, vai já mais era uma longe. coisa, e vai chegar numa semifinal. Sabe o que queria pra você? Você é louco, né? É completamente Tem que pirado. ser Futebol, muito tricolor e ainda seria taxado de louco. Agora, o flamenguista vai tirar sarro, obviamente, porque mas isso aí o Flamengo faz- ganhou dos times do time que tirou os dois Mas brasileiros. não vejo. Isso faz parte do futebol. Aí, Faz parte do então, Pois é, mas o Fluminense chegou Botafogo na é campeão semifinal. do mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. De fato, sim, eu acho que a maneira que terminou a campanha do Fluminense nesse Mundial de Clubes é uma maneira extremamente digna. Eu acho que hoje teve pouco jogo, né, em termos de domínio. O jogo foi do Chelsea praticamente o tempo inteiro. O Flu teve ali algumas oportunidades, não aproveitou, mas o Chelsea foi o dono do jogo, o que era mais ou menos o que se esperava. É uma equipe substancialmente melhor que a do Fluminense, mas ainda assim, dentro da diferença que existe, o Fluminense sai de forma digna desse Mundial. Chegou mais longe do que se esperava para ele e chegou mais longe do que se esperava para o futebol brasileiro. O Fluminense chegou, em termos de qualidade, como o quarto time brasileiro, né, nesse campeonato, e se portou como o melhor deles. Então acho que sai grande, sai valorizado e sai com ideias, né? O Fluminense do Renato, o Renato chegou para tornar o Fluminense um time que jogasse mais do que jogava o time do Mano, e sai daqui como um time que é capaz de jogar mais e um time que é capaz de se defender melhor, né? Hoje contra o Chelsea, de fato teve pouca chance, foi um jogo em que o Chelsea impôs a sua diferença, chegou com muita justiça final, mas acho que de uma maneira geral uma campanha onde a gente só tem elogios a fazer ao Fluminense. Pedro. Super, um abraço a você, William, aos companheiros lá no estúdio. Enquanto você falava aqui, eu não sei se deu para captar o som no programa, a torcida do Fluminense deixa o MetLife nesse momento, o jogo não acabou exatamente agora. E desde que acabou o jogo, desde o apito final, só canta. Parece que canta mais alto, um baita do orgulho. Me lembra muito aquele pós-jogo, vocês estavam aí na bancada, companheiros, do Flamengo, que a gente falava em orgulho, apesar da derrota. Então, acho que responde a primeira pergunta do William sobre a maneira como o Fluminense deixa esse Mundial. É frustrante você sonhar, tomar um gol do primeiro tempo, tomar o 2-0, sentir que a superioridade ela foi colocada em campo e que você está fora, é frustrante. Tem uma ponta ali que você sonhou e não realizou, mas para pegar uma expressão clichê, que a gente adora fazer balanço de competição, onde está, onde não está, em que patamar, o Fluminense sai muito, o Fluminense não sai maior. O Fluminense é muito maior do que chegou aos Estados Unidos. O Fluminense chegou aos Estados Unidos com todos os olhos, todos os holofotes voltados para o Flamengo do Felipe Luiz, o Palmeiras do Abel Ferreira e onde o Botafogo do Textor poderia chegar. E foi todo mundo tropeçando aqui, o chaveamento não ajudou um ali, o outro tinha potencial, mas não conseguia jogar seu melhor futebol, e o Fluminense ia avançando. A pauta das oitavas de final não era exatamente o jogo contra a Inter, virou o jogo contra a Inter do Fluminense. A pauta brasileira deixou de ser necessariamente o Fluminense saiu lá, falava-se muito mais de Palmeiras. E hoje só se falou de Fluminense pelo que o Fluminense fez. O Fluminense foi buscando esse espaço. E ele leva esse espaço, ele leva esse debate, ele volta com isso na bagagem, não estou nem falando do aspecto financeiro, tem muita grana para entrar nos cofres dos jogadores e do clube também, mas é um Fluminense que o que não conseguiu fazer hoje aqui, não apaga o que foi a trajetória. Acho que foi o Calçade, a gente estava vindo aqui atentamente o bloco anterior, que a gente estava aqui testando equipamento, acho que foi o Calçade que falou. Em algum momento ia ter um limite. E sim, o Fluminense ele joga muito certinho contra a Inter, ele joga muito certinho contra o Hilal e ele começa a vacilar. Assistimos ao jogo eu e o Zupac lado a lado, na primeira bola, o Zupac deu uma piscada assim de olho, na segunda eu falei de novo, na terceira você comentou, não pode esse terceiro erro. No quarto, sai o gol, é muito erro para um time com muita qualidade. Aí você vai cruzar com o João Pedro, vai ter uma bola que o Fábio não vai pegar, ele vai pegar um Koulibaly no primeiro tempo do outro jogo, hoje ele não vai pegar o João Pedro. Então, tava tudo muito ali. Hoje não deu para ser tão na conta do chá. Era um Fluminense que não necessariamente se portava ali com a sua linha fechadinha, montada, quase sempre estava correndo para trás, espaçado, uns buracos que não existiram nos últimos jogos, e é um limite. Tá tudo bem porque o Chelsea é bem superior. O Fluminense foi onde deu, ele se permitiu sonhar bastante. Ontem no Linha a gente falava, não dá para cravar a projeção porque o Fluminense foi brigando contra essas projeções, contra a lógica. Então ele chegou até aqui. É muito digna, não é romantizar a derrota, não é querer florear ou tapar os olhos para os erros, mas o Fluminense sai de uma maneira bem diferente e você falou, né, vocês também aí, com algumas soluções, com algumas ideias e com valorização de jogadores que talvez não chegaram aqui, como é o caso do Hércules, para pegar o exemplo mais claro, mais nítido para mim, ou o próprio Ignacio, a maneira como ele sai. O René tem uma campanha muito digna. O que falar do Freitas, que a gente vai hoje falar que fez falta, entendeu? Martinelli se estabelecendo, pegou muito no pé dele, Thiago Silva não precisa falar. Então o Fluminense volta para o Brasil com essa pontinha de frustração do que sonhou na semi, e só ele sonhou, mas nenhum time brasileiro, mas com uma campanha muito interessante por aqui, William. É isso aí, amantes do futebol. O Fluminense está eliminado, o representante da América está eliminado do Mundial de Clubes, agora só tem europeus, Chelsea está na final, e o outro adversário vai ser Real Madrid ou PSG. Eu quero saber de você, qual a tua
né, visão da participação do Fluminense no Mundial de Clubes. Deixe sua opinião aqui, que ela é muito importante. Você acha que o Fluminense foi além das expectativas? Poderia ter chegado à final para dar esse presente para o torcedor brasileiro, esse presente para o torcedor tricolor, mas infelizmente o Fluminense não se apresentou muito bem, talvez sentiu falta dos desfalques, né, na zaga e também no meio de campo. O Martinelli estava jogando muito. Eu quero saber de você, o Fluminense sentiu falta desses atletas? Comente aqui, se esses atletas estivessem em campo, o jogo seria outro? Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante aqui. Claro, já te convido para se inscrever no canal, para você acompanhar as principais notícias dos principais times do Brasil, que eu trago aqui sempre. Então, se você é amante do futebol, gosta de ficar por dentro dessas informações, se inscreve para você não perder nada. E, é claro, até o próximo vídeo.